E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para gravarmos mais uma aula para a turma da Biomed. Tá? Esse assunto já foi explorado e abordado para a turma do Enem, só que agora a gente vai ver esse assunto para a turma da UERJ. Esse assunto em si, não existe muitas diferenças em relação à abordagem para a turma do Enem e para a turma da UERJ. Tá? Para a turma biomédica, de um modo geral. Porque ele é um assunto muito simples, tá? Então não existe aquele aprofundamento dentro dessa temática. Existem assuntos, por exemplo, na biologia, que a gente precisa se aprofundar na turma da Biomed, e para a do Enem a gente não aprofunda tanto, porque não é a maneira como o Enem cobra, tá? E nem mesmo a turma da UERJ. Então, olha só, nosso assunto de hoje é reprodução celular, tá? Nós vamos falar sobre mitose e meiose, vamos fazer uma comparação. Essa aula de hoje é uma aula que talvez passe de uma hora e ela fique um pouco mais extensa, mas nós precisamos fechar esse tema hoje. Lembrando que lá no Class, eu já coloquei uma lista de exercícios lá ontem. Ontem eu já coloquei a lista de exercícios, ontem eu já tinha colocado esses slides. Então eu espero que vocês já tenham baixado esse material e esteja do lado de vocês aí para vocês fazerem as anotações. E na segunda, eu estarei disponibilizando o gabarito dessa lista. Quem tiver alguma dúvida, é só me perguntar lá, que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Então é só deixar os comentários lá. Tá? Pessoal, a reprodução celular é um assunto, como eu falei para vocês, ele é um assunto muito simples. Não caem muitas questões, por exemplo, no Enem sobre esse assunto. Como assim, Cristiano? Não cai? Não cai questões te perguntando diretamente sobre reprodução celular. Então, as questões que aparecem sobre reprodução celular, até hoje foram em torno de 4, 5 questões. Mas esse assunto é um assunto que você precisa dominar para responder outros exercícios, tá? Então, por exemplo, reprodução celular está muito relacionado à evolução, porque a gente vai ver qual é o fator, né, evolutivo que vai ser influenciado pela reprodução celular. Então, nós vamos entender, por exemplo, de onde vem a variabilidade genética, como que essas espécies adquirem variabilidade genética, por que os indivíduos trocam material genético, por que a preferência, né, seria interessante para as espécies, né, reprodução, no caso, sexuada do que assexuada. Por que as espécies que fazem reprodução assexuada, elas são espécies que estão mais vulneráveis às mudanças ambientais? Por que as espécies que fazem reprodução sexuada são aquelas espécies que apresentam uma probabilidade maior de sucesso, né, frente a qualquer tipo de mudança? Para você poder entender esses assuntos, você precisa dominar reprodução celular, tá? Então, a reprodução celular vai ser a resposta, vai ser uma das chaves que vai nos abrir essa porta aí desse conhecimento. Então, por exemplo, o Enem, ele vai te perguntar da onde vem essa diversidade de espécies, tá? Qual seria mais interessante para uma espécie? Reprodução sexuada ou assexuada? Eu já falei anteriormente. Então, isso tudo a gente responde, né? A gente tem mais firmeza para responder depois dessa aula aqui, tá? Então, vamos começar. E a gente tem aqui o seguinte. Para iniciar essa aula, nós precisamos falar sobre a molécula, tá? Que é o nosso carro-chefe aqui, que é a molécula de DNA. Essa molécula, ela pode apresentar nomes diferentes de acordo com a fase que ela se encontra, tá? Então, como assim? Chama. Por exemplo, quando eu tenho esse material condensado, né? Esse material ele não está no seu formato linear dentro da célula, eu vou chamar isso de cromossomo, tá? Cromossomo. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, uma célula, no núcleo dessa célula, esse material se encontraria mais ou menos nesse formato aqui. Deixa eu fazer um desenho melhor. Melhorar isso aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho lá uma célula, tem o núcleo, né? Aí eu vou ter as organelas, por aí vai. Esse material genético está no seu formato linear. Desenhei só um ali para facilitar a nossa vida. Ele fica no seu formato linear. Quando essa célula entra em processo de divisão, esse material ele sofre condensação. Tá? Esse material ele passa para o seu formato condensado. Por que isso? Porque o formato condensado, né, o formato que a gente vai chamar de heterocromatina, essa cromatina condensada, né,
Então, o DNA no seu formato condensado, que a gente conhece como cromossomo, né, quando ele está aqui duplicado, isso daqui vai favorecer esse processo de divisão. Por quê? Como esse material ele apresenta aproximadamente 2 metros, se eu faço a compactação desse material, a probabilidade de eu perder alguma informação genética é muito menor do que se eu tivesse esse material no seu formato linear. Tá? Então, o DNA, quando ele se encontra compactado, tá? Condensado ou espiralado, a gente chama de cromossomo. Cristiano, e quando que eu vou ver esse cromossomo? Somente quando a célula tiver divisão. Tá? E aí eu tenho o seguinte, observe que esse cromossomo ele tem essa perna aqui e essa perna. Esse material aqui, ele se encontra duplicado. Tá? Cada perninha dessa daqui, perninha com muitas aspas, tá, pessoal? Cada perna dessa daqui eu vou chamar de cromátide. Tá? Então, isso daqui são cromátides irmãs. Cromátides irmãs. E eu vou ter também esse material aqui, ó, como vocês podem observar aqui. Tá? Esse material aqui, quando ele inicia o seu processo de condensação, vamos puxar uma perninha aqui, fingir que ele está no seu formato ainda linear, passando para o formato condensado. Então aqui, ó, a gente puxa uma perninha aqui, vem para cá assim, coloca aqui, ó, algumas proteínas chamadas histonas, tá? Que vão ser responsáveis pelo condensamento desse material genético. A partir desse momento aqui, quando eu tenho, né, o DNA mais proteína, eu tenho uma cromatina. Então observe que o DNA, material genético, ele pode receber alguns nomes diferentes de acordo com a fase que essa célula se encontra. Então eu vou ter lá a cromatina, se ela não está em divisão, cromossomo, quando a célula entra em processo de divisão, e cromátide, né, que são as cromátides irmãs, que é esse material aí duplicado, tá? Material duplicado. E aí, quando a gente fala sobre material genético, é importante nós sabermos aqui também a relação da ploidia, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando eu trato de células somáticas, no Enem, pode aparecer esse nome aqui. Acho que ficou pior, né? Pode aparecer esse nome, células somáticas. O que são células somáticas? Células somáticas são as células que vão constituir o seu corpo, tá? No caso, o nosso corpo. Então, essas células elas vão apresentar o que a gente vai chamar de célula diploide. Por quê? Você tem os 2 lotes de cromossomos completos. Você tem um que veio do pai e você tem um que veio da mãe. Tá? Então, essas células aqui, células diploides, são aquelas células que nós vamos dizer que apresentam o lote completo de cromossomos. Logo, essas células aqui, elas são 46. Por quê, Cristiano? 23 veio do pai e 23 veio da mãe. Quando essas células se encontram, por quê? Isso daqui veio uma célula gamética. Isso daqui veio de quê? O espermatozoide carregou essa informação e o óvulo carregou essa informação. Quando esses dois se juntam, nós vamos ter isso daqui, tá? A célula aqui, 46N. Beleza? Então nós temos aqui o seguinte. Além das células somáticas, nós vamos ter as células gaméticas. Quem são as células gaméticas, Cristiano? Acabei de falar para vocês. São o quê? Gameta masculino e gameta feminino. Essas células gaméticas, elas são as únicas células que nós vamos dizer que são células haploides. Por quê? Elas carregam metade do número de cromossomos de uma célula diploide. Então, cada célula haploide vai carregar 23 cromossomos. Tá? Então, células haploides vão carregar 23 cromossomos. E aí nós precisamos saber o seguinte, como são formados, como que eu tenho a formação das células diploide, tá? Como eu tenho a formação das células haploide, beleza? E esse processo aqui são processos distintos, tá?
Porque nós já vimos aqui o seguinte, quando eu falo de células somáticas, eu estou falando de células que são o quê? Diploide. Essas células vão estar constituindo o nosso corpo, vai estar formando o nosso tecido. Tá? Células haploides vão formar os gametas. E aí eu tenho o seguinte, se o tecido é formado por células diploide, como que esse tecido consegue se regenerar? Como que ocorre a manutenção dessa haploidia? Por que não sofre uma redução? E se sofrer uma redução, o que acontece? Tá? Então essas perguntas nós vamos passar a responder a partir desse momento aqui. Então vamos para o próximo slide. Tá? E aí nós temos que saber aqui o seguinte, quando nós estamos tratando sobre reprodução celular, nós temos que saber qual é o objetivo dessa reprodução. Nós já vimos que existem células somáticas, né? Células gaméticas. Células somáticas são células ditas diploide, né? Porque tem um lote de cromossomo completo, tá ali o seu homólogo. E as células haploides são aquelas que têm o lote incompleto, né? Carregando 23 cromossomos. Qual o objetivo dessa reprodução celular? Quando a gente fala de reprodução, você pode observar nesse desenho aqui que eu vou ter uma célula dando origem a outra célula, tá? Então isso é o que? Reprodução. Se eu falo o seguinte, um casal está reproduzindo, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Vamos ter a formação de um filhinho aí, ou se for, o meu cachorro vai entrar em processo de reprodução, né? Você vai ter o quê? Uma ninhada, vai ter outros cachorrinhos ali, né? Vai dar à luz, né? Ou gato, enfim, qualquer animal aí. Um dos objetivos do processo de reprodução é o desenvolvimento embrionário. Como assim, Cristiano? Pensa só o seguinte, pessoal. Todo mundo que está assistindo essa aula, um dia foi apenas um gameta masculino ou gameta feminino que se juntou para dar origem a um zigoto, né? Esse zigoto sofreu sucessivas divisões, formando um conjunto de células, tá? Formando o embrião. Esse embrião continuou o processo de divisão, passando pela organogênese, e aí você teve a formação de um indivíduo. Então vamos lá, Cristiano, como assim? Explica isso daí. Desenvolvimento embrionário. Nós tínhamos lá um gameta masculino, um gameta feminino. Cada gameta apresentando 23 cromossomos, tá? Então, a gente já sabe que são células haploides. Essas células se encontraram, houve o processo de fecundação. A partir desse processo de fecundação, a gente formou uma única célula, né? Uma célula 46M, ou seja, uma célula diploide com lote completo de cromossomos, uma célula 46M, zigoto. Essa célula aqui sofreu divisões, formando o quê? Um conjunto de células que posteriormente sofreram diferenciação, formando um indivíduo complexo. Como assim, Cristiano? Pensa o seguinte, a partir daqui, eu vou ter a formação, por exemplo, de tecido muscular. A partir daqui eu vou ter a formação de tecido nervoso, tá? A partir daqui eu vou ter a formação de tecido, por exemplo, conjuntivo. E aí eu poderia continuar escrevendo dos tecidos ali, que fazem parte da nossa constituição corpórea. Tá? E aí é o seguinte, como que a partir desse zigoto eu formo um conjunto de células, esse conjunto de células aqui sofre diferenciação, né, expressão gênica, formando diversos tecidos até que seja formado você. Eu preciso entender
como essas células vão dar origem a tantas células. Tá? Então, o processo de reprodução celular ele vai tratar exatamente disso. Então, quando eu falo aqui do desenvolvimento embrionário, esse desenvolvimento até a formação de um indivíduo, ele vem da onde? Da reprodução celular. Ou seja, células vão se dividir até formar o indivíduo. E aí nós vamos entender como essas células vão estar se dividindo. Beleza? Eu tenho aqui crescimento, tá? Por exemplo, você quando nasceu, não, você era um bebê. Hoje você é um indivíduo, né? Quando você nasceu também era um indivíduo. Quando você nasceu, você era um bebê. Hoje você já não é um bebezinho, né? Não cabe no colinho de ninguém, tá? Então aí você já tem o quê? Um tamanho, né? Você já é bem maior, né? Você tem alguns metros aí. E aí como se deu esse processo de crescimento, tá? Por exemplo, como que eu tenho uma plantinha desse tamanho, um pé, e depois ela vira um indivíduo grande, tá? Tem um indivíduo pequenininho lá, depois eu tenho um indivíduo grande, a ponto de ter que trocar de vaso. Como se deu esse crescimento? Esse crescimento se deu através da reprodução celular. Renovação. Por exemplo, quando você cai, você se machuca, a sua epiderme ela se renova. Como se dá esse processo de renovação? Reprodução celular. Tá? Reprodução celular ela também pode ser utilizada na reprodução assexuada. Então, alguns indivíduos, né, eles conseguem se reproduzir, por exemplo, a esponja. Ela forma um conjunto de massa de células, né, que a gente chama de uma massa celular, com muitas células que se desprende, cai no ambiente e dá origem a um novo indivíduo. Tá bom? Reposição de células que morreram ou células que foram desgastadas. Então, o objetivo da reprodução celular, você não pode esquecer o quê? Desenvolvimento embrionário, crescimento, renovação, reprodução assexuada em alguns organismos, tá? Reposição de células que morreram. E aí a gente segue aqui, ó. Quando a gente fala de reprodução celular, nós vamos ter um relógio celular, tá? E esse relógio é importante nós conhecermos, por quê? Esse relógio aqui ele vai apresentar algumas fases. E cada fase vai ter uma característica própria. Então, por exemplo, eu não vou ficar lendo aqui tudo para a gente não perder tempo. Mas olha só, a intérfase é um período que vai do G1, tá, passando pela fase S, pela fase G2, chegando aonde? Aqui na mitose. Então eu tenho o seguinte, quando eu falo da intérfase, eu tenho a fase G1. Cristiano, o que vai caracterizar a fase G1? A fase G1 ela é aquela fase na qual a célula começa a duplicar suas organelas. Então eu poderia representar isso aqui mais ou menos assim, ó. As células aqui, ó, a célula aqui, ó. Eu tenho aqui uma célula, núcleo, vou botar aqui como se fossem umas organelas. Só uma representação. Aqui, essa célula ela vai entrar na G1. O que vai acontecer? Essa célula aqui, ela vai sofrer um aumento no seu tamanho. Como assim, Cristiano? Por que ela sofre um aumento? Porque agora eu vou ter a duplicação das suas organelas. Então, nessa fase G1, eu tenho a duplicação das organelas, causando um aumento dessa célula. Quando eu chego na fase S, o S representa síntese. O que vai ocorrer? Esse material genético aqui, agora ele vai ser duplicado. Então, é nessa fase aqui, a fase agora chamada de S, que eu vou ter a duplicação desse material genético. Então, aqui, ó.
Não sei se dá para vocês verem, mas eu coloquei cores diferentes aqui. Então, eu preservei uma fita branca e coloquei uma nova fita de amarelo para mostrar que esse processo, ele é um processo que o Enem já te cobrou esse nome. Ele é um processo semi-conservativo. Tá? Um processo semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Porque vai conservar uma fita parental. Então, essa fita branca aqui, ó, essa branca, parental, e essa amarela, eu vou chamar de fita filha. Tá? Então, o processo semi-conservativo. Então, a fase S é a fase onde eu tenho uma molécula de DNA, tá? Essa molécula vai ser duplicada na origem a outra molécula. Tá? Então, ocorre o processo de duplicação. A fase G2, ela é aquela fase na qual a célula já aumentou tanto de tamanho que agora ela começa a se preparar para poder entrar nesse processo de divisão. Tá? Por quê? Essa célula cresceu muito e ela tem que voltar ao seu formato original, ao seu tamanho original. Tá? Então, lembrando, fase G1 é a fase onde eu vou ter a duplicação das organelas, tá? Então essa célula aumenta de tamanho. Fase S é a fase de síntese de material genético, então vocês podem observar. Fase G2 é a fase onde a célula continua duplicando algumas estruturas internas, então ela aumenta ainda mais o seu tamanho. Tá? Pessoal, grava o seguinte, a intérfase ela é marcada pela G1, pela S e pela G2. Isso é a intérfase, tá? É a intérfase. Algumas questões gostam de falar que durante a intérfase o material genético, durante a mitose o material genético é duplicado. Não. A mitose só é a separação desse material que já foi duplicado. Durante a mitose eu não vou ter duplicação de organelas, aumento celular, nada disso, tá? Mitose, ela vai ser caracterizada pela separação desse material genético e formação de novas células. Tá? Então, toma cuidado porque G1, S, G2 é a intérfase. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Aqui, pessoal, dá para a gente pular esse slide porque ele vai falar somente sobre os aparelhos do fuso mitótico. O que são os aparelhos do fuso mitótico? É tudo aquilo que eu preciso para que esse processo de divisão possa ocorrer. Então, uma imagem bem simplificada aqui. Eu tenho uma célula, essa célula ela entra em intérfase, entra em mitose, depois ela passa por todas as etapas da mitose. Né? Aqui dá para a gente ver a prófase, a metáfase, anáfase, telófase, citocinese, até formar duas células. Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho uma célula-mãe, posso chamar de célula-mãe, ou célula parental. Aqui eu tenho as células filhas. Tá? Então, observe que a partir dessa célula aqui, eu formei essas duas células. Tá? Houve a formação dessas duas células. E aí aqui nós vamos ver o seguinte. O aparelho mitótico é tudo aquilo que eu preciso para que esse processo possa acontecer. Então, eu vou precisar de um fuso mitótico formado a partir dos centríolos. Tá? Eu vou ter a haste, né, que é essa região logo aqui em volta dos centríolos, e eu preciso dos cromossomos. Confesso que essa informação aí não é tão relevante, tá? Mas é mais para vocês poderem estudar, para vocês estarem lendo em casa aí. Tá? Então, a gente vai entrar agora na primeira fase da mitose, chamada de prófase, tá? E aí é muito tranquilo, porque o que vai acontecer? Durante essa prófase, o material genético já está duplicado, tá bom? Então esse material aqui ele já se encontra duplicado, vocês podem estar observando aqui. Eu vou ter a formação da haste, que é essa região em volta do centríolo, o centríolo está logo aqui no meio. Eu vou ter o início do desaparecimento dessa carioteca, que é a membrana nuclear, o nucleolo, que é aquela região mais escura do núcleo, rica em RNA ribossomal,
essa região também começa a desaparecer, tá? E os cromossomos, tá? O material genético, a cromatina, ela inicia o seu processo de condensação. Só toma cuidado com isso, porque se você for fazer outros vestibulares, sem ser do Rio de Janeiro, algumas questões cobrem alguns detalhes maiores, tá? Então, inicia-se o processo de condensação desses cromossomos e a formação do fuso mitótico, tá? Então, essa fase de prófase é uma fase de preparação, tá? Então, você já observou aqui o seguinte: a carioteca vai começar a desaparecer, os cromossomos começam o seu processo de condensação, fuso mitótico começa a ser formado, então prófase é o início, tá, da mitose. É onde você começa a ter a preparação dessa célula para ela entrar em divisão. Eu botei aqui um textinho, esse material já está lá no Class, então é só você dar uma lida lá depois, tá? E aí, seguindo, nós vamos ter o seguinte, vou pular essa fase aqui. Essa fase é a prometáfase. Alguns autores trazem essa fase, outros não. Essa fase aqui, na verdade, ela é muito parecida, né? Ela é muito idêntica à metáfase. Então eu vou pular essa parte aqui, vocês dão uma lida em casa. O que eu vou te falar aqui, na verdade, na metáfase é o seguinte. A prometáfase, ela vai dizer que o núcleo continua o processo de fragmentação, tá? E quando você chegar na metáfase propriamente dita, você vai ter o grau máximo de condensação dos cromossomos, tá? Então os cromossomos atingiram o seu grau máximo de condensação. Lembre-se o seguinte, quando eu estou tratando da prófase, os cromossomos iniciam o seu processo de condensação, ou espiralação, tá? Compactação. Quando eu chego na prometáfase, eles ainda estão condensando. Quando eu chego na metáfase, essa condensação já se completou, já se concretizou, tá? Já está completa. Então aqui, ó, o grau máximo, ó, botei até em negrito aqui, ó. O grau máximo de condensação. Os centríolos já estão em polos opostos, tá? Com suas hastes. E o centrosomo, que é toda essa região aqui em volta do centríolo. Repare também o seguinte, na metáfase, os cromossomos estão na placa metafísica ou placa equatorial. Lembra lá de geografia? A linha do Equador? Então, placa metafísica ou placa equatorial. E aí eu vou ter o seguinte, o fuso completo, tá vendo? Aqui, ó, o fuso completo se ligando ao cimetocóreo, tá? Que é o que está unindo esses dois cromossomos. Aí eu preciso mostrar aqui para vocês o que vai acontecer, pessoal. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Aqui eu tenho o seguinte. Esse material duplicado, vou representar pelo X aqui. Você já sabe que eu tenho aqui cromátides irmãs, tá? Esse material duplicado, tá? Então isso daqui, é um cromossomo. Com duas cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs, elas precisam ser separadas, tá? Por quê? Como esse material está duplicado, cada célula vai receber uma cromatide irmã, tá? E aí que funciona como? Esse processo aqui é um processo de preparação para que ocorra essa separação. Se eu fosse desenhar esse processo que vai ocorrer aqui, eu faria assim, o seguinte para você, ó. Eu tenho um cromossomo, ele está com o seu homólogo. Deixa eu fazer outro desenho. Ele está com o seu homólogo aqui. O que vai acontecer? Essa daqui é a célula-mãe que vai entrar em processo de divisão. Só para vocês entenderem o que vai acontecer aqui, tá? Quando essa célula entra em processo de divisão,
O que ocorre aqui é o seguinte. Os cromossomos vão se duplicar. Observe aqui o seguinte, esses cromossomos. Vou botar pequenininho, porque eu vou ter pequenininho, tá? Esses cromossomos aqui, eles agora estão duplicados. Tá? Ficou horrível esse desenho, mas é o que a gente tem para hoje. Então, esses cromossomos estão duplicados. E aí essa célula vai fazer o seguinte. Ela observe aqui que eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho uma célula aqui, que é o quê? 2N. Tá? Essa célula aqui, ela duplicou o seu material. O que ela vai ter que fazer agora? Ela vai ter que reduzir. E aí o que ela vai fazer? Ela vai entrar em processo de divisão. E aí, como eu vou ficar sem espaço, eu vou tentar desenhar aqui, olha só, essa célula. Observe aqui o seguinte, ó. Essa célula aqui passou para isso, eu não vou desenhar aqui para não embolar mais. E aí, conforme vai ocorrer a separação desses cromossomos, agora eu vou vir para cá, acho que dá. Observe. Observe que tudo que está aqui vai para a célula de cima, tudo que está aqui vai para a célula de baixo. Tá? Então, vamos seguir aqui. Ó, essa célula aqui recebeu um amarelo, recebeu um azul, que seria o quê? O equivalente ao seu homólogo. Então, um amarelo, um azul e um amarelo. Tá? Agora eu tenho que pegar esse daqui, ó. Um rosa pequeno, branquinho pequeno, branquinho pequeno. Então, a partir dessa célula, eu formei essa célula e essa célula. Observe que a constituição da célula-mãe é idêntica da célula-filha. Então, a partir dessa célula aqui, eu consegui formar essas duas células. Tá? Por que eu desenhei e coloquei cores? Para facilitar nosso entendimento. Então, a partir dessa célula-mãe, eu dei origem a duas células-filhas que são idênticas à célula-mãe na sua constituição genética. Tá? Então, aqui, ó. Gente, eu estou espirrando aqui, mas é o giz, tá? Tô com corona não. Ontem eu fui no mercado, e aí colocaram o negócio na minha testa lá, se você for num determinado mercado aqui agora, coloca coisa na sua testa para verificar a sua temperatura. Então, minha temperatura não estava ok, tá tudo ok, minha garganta não está doendo, não estou com febre, tá? Então, eu só estou espirrando por causa do giz mesmo, alergia. Que é de corona, é bom avisar, porque senão pode ter aluno me esperando ali fora, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, o que eu queria fazer é o seguinte, eu queria desenhar para vocês com cores, que aí acho que fica um pouco mais fácil de entender, tá? Printa isso daí, tá? Caso você não entenda, depois me manda mensagem aí no WhatsApp, aí, tá? Que aí eu vou estar respondendo vocês. Então, o que vai acontecer aqui na metáfase? Voltando aqui, tá? A metáfase vai ser, então, ela vai ser marcada pelo desaparecimento do núcleo, tá? Ou carioteca, ou membrana nuclear, desaparecimento do nucleolo, condensação máxima dos cromossomos. Eu já vi questões perguntando em qual fase é que ocorre a condensação máxima dos cromossomos. Você já está vendo aqui que, no caso, vai ser
da metáfase. O nariz está coçando para exigir, gente. Tá? Então, os cromossomos aqui vão estar organizados, né, alinhados na placa metafásica ou placa equatorial. Fuso mitótico já se formou. Depois da metáfase, eu tenho a fase mais tranquila, que é o quê? A anáfase. O que vai caracterizar a anáfase? A separação das cromátides irmãs. Tá? Então, observe aqui que cada cromátide aqui está indo para um polo da célula, tá vendo? Então, exatamente o que eu fiz aqui. Cada uma está indo para um polo da célula. Então, a anáfase é a separação das cromátides irmãs. Não tem mistério nisso aí. Essa separação ela vai se dar o quê? Com o encurtamento do fuso mitótico, tá? Que é formado por uma proteína chamada tubulina. Aí eu tenho aqui o seguinte, toma cuidado, porque isso daqui cai no vestibular. Pessoal, olha só. Se essa célula duplicou o seu material genético e se ela não sofrer o encurtamento do fuso mitótico, não há o que? A separação dessas cromátides irmãs. Logo, essa célula fica com uma ploidia errada, tá? Acontece um erro aqui. E isso é importante por quê? Para que ocorra a divisão, a formação de duas células filhas, eu preciso do encurtamento do fuso mitótico. Se eu fosse fazer a representação desse fuso mitótico, eu poderia botar para vocês isso aqui, ó. Eu poderia colocar isso daqui para vocês, ó. Proteínas tubulinas ligadas. Como se dá esse encurtamento? Essas tubulinas, elas vão saindo. Se elas vão saindo, vai encurtando, certo? E aí essa célula vai se dividir, dando origem a duas células filhas. Vai separar esse material genético, logo depois entra numa outra fase e se divide. Pessoal, alguns medicamentos, eles vão atuar exatamente aqui. Eles vão bloquear a saída dessas tubulinas. Se há o bloqueio, esse fuso mitótico, ele não se desfaz, tá? Então a célula fica permanentemente assim. Por que isso é importante, Cristiano? Porque quando a gente trata de células cancerígenas, nós já sabemos que o quê? Uma célula cancerígena é uma célula na qual ela sofre sucessivas divisões celulares. Então, a partir de uma célula, eu vou ter lá aqui o seguinte, ó. Esse esqueminha ficou tão legal, dá até pena de apagar. A partir de uma célula mãe, então eu vou fazer só a célula, tá, pessoal? Porque eu tenho uma célula mãe. Essa célula sofre divisão, dando origem a mais duas células. Essa célula sofre divisão, não sei para que esses... Ó, eu vou ter uma célula, sofreu divisão, deu origem a duas células filhas. Essa célula aqui sofre divisão, deu origem a duas células filhas. Essas células aqui sofrem divisão, dando origem a mais duas células. Cada uma, né? Pessoal, pensa só o seguinte. Tudo isso daqui é mitose. Agora me diz, se essa célula for uma célula cancerígena e ela entra em processo de divisão, reprodução celular, olha quantas células ela vem formando. A partir de uma célula, olha quantas células foram formadas. Vamos contar. Vamos pegar essa linha e depois a gente pega essa. A partir de 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A partir de uma célula cancerígena, eu cheguei à formação de 14 novas células.
Então, quando eu falo sobre medicamentos que vão bloquear a formação do fuso mitótico, eu estou falando de um medicamento que pode salvar a vida de uma pessoa. Por quê? Ele pega essa célula aqui, bloqueia o processo de divisão, e aí eu não tenho a formação de tudo isso daqui. E aí eu posso ter medicamentos, né, que serão utilizados juntamente com esse bloqueador, né, da formação do fuso mitótico, pode entrar com uma quimioterapia e tentar amenizar aí, ou até mesmo destruir essas células cancerígenas, no caso essa célula aqui. Tá? Então, isso daqui é muito cobrado na UERJ, o Enem, sempre cai uma questãozinha sobre esses assuntos, porque isso daqui está dentro da biotecnologia. Então você já sabe, por isso que eu falo, a biologia não adianta só você decorar. Tá? Se você decora o que é uma anáfase, beleza, o que é anáfase? Divisão das cromátides irmãs. Como que eu posso aplicar isso dentro do mercado atual? Por exemplo, como que eu posso aplicar isso em saúde pública? Esse conhecimento que eu tenho sobre anáfase. Bloqueando a ação do fuso mitótico, não deixando com que ocorra a separação das cromátides irmãs, logo eu não vou ter a formação de novas células cancerígenas. Eu bloqueio aquela ação ali. A reprodução daquela célula cancerígena é bloqueada. Eu entro com quimioterapia e tento destruir essa célula aqui. Tá? Porque fica muito mais difícil quando você tem um processo, você já deve ter ouvido falar, processo de metástase, que é quando uma célula cancerígena cai na corrente sanguínea e vai para outros tecidos, né? E ali ela começa a proliferação. Geralmente, quando entra em metástase, fica muito mais complicado, tá? Reverter essa situação. Eu, até o momento, desconheço, né? Eu tenho conhecimento de pessoas que tiveram câncer, fizeram tratamento e ficaram curadas, mas não quesito metástase, eu desconheço, não tenho conhecimento até o momento de uma pessoa que passou por esse processo e conseguiu reverter a situação. Tá? Infelizmente é um processo muito complicado, então por isso que nós temos que investir em ciência, por isso que nós temos que investir em pesquisa. Tá? A pesquisa ela movimenta o país. Tá? Se hoje a gente consegue tomar qualquer medicamento, é graças às pesquisas que são feitas nas universidades. Tá bom? Então pesquisa movimenta o país. Tá? Um país sem pesquisa não é nada. Então nós temos a anáfase, e em seguida nós vamos ter aqui ó, a telófase. O que vai ser a telófase, Cristiano? A telófase vai ser o restabelecimento dessa célula antes dela entrar no processo de divisão. Só tu pensar, a telófase é a etapa final. Então já houve a separação das cromátides irmãs, agora eu vou ter, cada célula vai ficar com um centríolo, tá? Observe que cada célula tem um centríolo. Observe também que eu tenho a formação, reaparecimento do nucleolo. O nucleolo reaparece. A membrana nuclear começa a ser formada novamente. Tá? E o fuso mitótico já desapareceu. Observe aqui que eu não tenho mais o fuso mitótico. E aí essa célula vai entrar em citocinese, que é a divisão desse citoplasma aqui. Tá bom? Então, a partir daquela célula-mãe, formei duas células filhas. E aí a gente precisa aqui ver o negócio, ver uma questãozinha aqui, que é a citocinese. Tá vendo? Que é a divisão do citoplasma. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, essa célula se dividindo, né? Lembre-se que lá na fase G1 ocorreu duplicação das organelas. Por que duplicação das organelas? Porque essa célula ia precisar se dividir, todas as organelas que estavam na célula-mãe precisam ser passadas para as células filhas. Então, toda a herança celular precisa ser passada para a célula filha. Tá? Então, citocinese nada mais é do que a divisão do citoplasma. Só que existe uma diferença quando a gente fala dessa citocinese em célula animal e célula vegetal. Por quê, Cristiano? Primeira diferença é que a mitose na célula animal ela é astral. Como assim, Cristiano? Eu tenho presença de centríolos. Tá? Então, os centríolos que nós já vimos nos slides anteriores estão presentes. Tá? A partir deles será formado o fuso mitótico. Já no caso das células vegetais, você já lembra da aula de citologia que elas não apresentam centríolos, lisossomos. Tá? Como elas não apresentam centríolos, a mitose a gente fala que ela é anastral. Então, esse A aqui, ele vem de negação. Outra diferença também é que
No caso da divisão do citoplasma, no caso da célula animal, ela vai ser centrípeta, tá? Já no caso da célula vegetal, ela é centrífuga. O que isso quer dizer, Cristiano? Olha só. A citocinose centrípeta é compreendida como um processo físico que parte da periferia da célula, ou seja, vai partir da periferia da célula para o centro, tá? Então, da periferia, tá vendo aqui, ó? Aqui seria a periferia para o centro, de forma que a divisão citoplasmática se dê por um estrangulamento. Então, esse processo ele parte da periferia da célula para o centro. Olha só, essa imagem aqui está melhor. Da periferia, né, região periférica, para o centro dessa célula aí. Tá? Já no caso da vegetal, como ela é centrífuga, vai evidenciar o estrangulamento do centro para a periferia da célula. Então seria o contrário, tá? Do centro para a periferia. Então, centrípeta é da periferia para o centro. Centrífuga, está fugindo, tá? Está fugindo do centro para a periferia. Então, volto a falar. Centrípeta, da periferia para o centro. Centrífuga, lembra da sua máquina de lavar roupa, tá? Ela tá aí, a roupa está no centro e é jogada para a periferia. Então, centrífuga do centro para a periferia, tá bom? Então, como vocês podem observar aqui no desenho, do centro para as periferias da célula. É importante nós sabermos um pouco sobre isso daí. Agora, pessoal, que nós já vimos a mitose, já vimos que a mitose é um processo que ocorre somente para a formação de células somáticas, nós precisamos falar um pouco sobre a reprodução sexuada, tá? Por quê? A reprodução sexuada é aquela reprodução que vai envolver a participação de gametas, tá? E eu vou ter um gameta masculino e um gameta feminino. Cristiano, são só os animais que fazem processo de reprodução sexuada? Não. As plantas também podem fazer reprodução sexuada. Algumas plantas fazem reprodução assexuada, tá? Alguns animais também fazem reprodução assexuada. Mas aqui no caso, a reprodução sexuada, que é o foco da nossa aula, ela é extremamente vantajosa. Por quê? Essa reprodução vai gerar algo chamado variabilidade genética, que vai ser a chave para evolução. A chave para a evolução. Então, essa reprodução sexuada, como ela envolve formação de gametas, ela vai ser importante para a variabilidade genética, tá? E é a chave para a evolução. E a gente vai entender da onde vem, como surge essa variabilidade genética. O que acontece nesse processo de divisão aí para nós termos, tá, essa variabilidade genética, tá bom? Pessoal, primeira coisa que nós vamos ter que ver aqui é o seguinte. Eu não vou ficar lendo isso daqui, eu vou deixar para você ler em casa. Qualquer dúvida você me pergunte. Mas quando eu estou tratando da meiose, nós vamos ter meiose 1 e meiose 2. Tá? Meiose 1, meiose 2. Por quê? Diferente da mitose, onde não existia duas divisões consecutivas. Tá? Nós tínhamos só a formação apenas de uma divisão e a vida seguia. Pessoal, a prófase aqui ela vai ser semelhante à mitose, mas ela não é igual. Por quê?
vocês vão observar que os cromossomos homólogos estão duplicados. Está vendo aqui, ó? 2 pernas do azul, 2 pernas do vermelho. Só que nós vamos ter uma questão aqui, que é o seguinte. As cromátides não irmãs, tá? Cromátides não irmãs vão estar trocando partes desse material genético. E isso daqui vai permitir o surgimento de uma nova informação. Tá? Como assim, Cristiano? Olha aqui, eu vou apagar esse pedaço aqui. Vou fazer um desenho bonito para você aqui. Ó. Olha só. Eu tenho aqui o cromossomo. Vamos fazer melhor? Ó. Eu tenho o cromossomo que está com o seu homólogo aqui. Aqui fiz que é uma célula, tá, pessoal? Se eu for desenhar aqui vai ficar meio ruim. Essa célula vai estar em processo de divisão. O que vai acontecer? Ela vai ter que duplicar esse cromossomo homólogo. Então, duplicou. Tá? Duplicou esse material genético aí, tá bom? Dessa duplicação, você vai ter o seguinte aqui, ó. Esse indivíduo aqui, vamos jogar. Tá? Então você bota para cá mais um. Pronto. Todos os cromossomos agora estão duplicados. O que vai acontecer? Observe agora que esse indivíduo aqui, eles vão trocar essa região. Essa região aqui. A parte azul vai vir para a parte rosa, a parte rosa vai vir para a parte azul. Vai ser um câmbio. A parte azul vai para a parte rosa vai vir para a parte azul. Depois, o que eu vou ter vai ser isso daqui, ó. Vou fazer um só para a gente não perder muito tempo. Azul, aonde vai ter uma região rosa, e o rosa vai ter uma região azul. Isso daqui, esse fator aqui, esse pedaço que eles trocaram, vai permitir que ocorra variabilidade genética. Por quê? Eu tenho uma nova informação genética aqui. Tá? E é exatamente o que acontece nesse desenho aqui. Repare que esses cromossomos aqui, eles duplicaram. Tá? E aí você vai ter esses indivíduos aqui trocando parte do seu material genético, processo que a gente chama de crossing over. Então, olha só. Só que quando a gente está tratando da meiose, então a primeira coisa que a gente já viu é que durante a prófase eu tenho um processo chamado de crossing over, ou, vou botar a letra grande aqui, permutação. Que é a troca material cromátides não
irmãs, tá? Que é a troca de material genético entre as cromátides não irmãs. Porque se as irmãs trocassem, não existiria variabilidade genética. Tá? E aí eu tenho que tomar aqui o cuidado. Por quê? Durante esse período da prófase, né, que é a prófase 1, eu vou ter algumas subfases. Tá? Leptoteno, zigoteno, paquítono, diproteno, diacinese. Tá? E aí eu vou ter o seguinte, qual é a fase que eu tenho que me preocupar aqui, Cristiano? Deixei isso aqui para vocês lerem depois. A fase que eu tenho que me preocupar é essa paquítano. Por quê? É naquela fase, naquela subfase ali que vai ocorrer a crossover, ou a permutação. Tá? Então, durante a prófase 1, na subfase paquítano é onde ocorre a crossover, a permutação, e essas cromátides não irmãs vão trocar material genético, permitindo assim o surgimento da variabilidade genética. E depois, Cristiano, depois a gente segue normalmente aqui, ó, normal com algumas aspas. Por quê? Nós temos uma diferença aqui agora, que é uma diferença muito importante. Repare que agora a gente vai entrar na metáfase, tá? Metáfase 1. Observe o seguinte. Na metáfase, os cromossomos já atingiram o seu grau máximo de condensação, tá? Fuso mitótico está formado, centríolos com a haste, tá? E aí eu vou ter aqui, agora, essa célula aqui, ela já não é mais idêntica à célula-mãe. Por que isso, Cristiano? Toma muito cuidado com essa informação. Como as cromátides trocaram partes, houve esse processo de permutação e houve uma troca de fragmento de material genético, esse material genético aqui já não é mais idêntico à célula-mãe, volto a falar. Preste atenção. Na metáfase 1, se a banca te perguntar, uma banca discursiva, na metáfase 1, as células são, não vou te perguntar dessa maneira, mas vai fazer um textão. As células são idênticas à célula-mãe, né? Sabendo-se que na mitose, após a metáfase, chegando na fase final, chegou lá na telófase, citocinese, essas células se dividem. As duas células filhas resultantes são idênticas à célula-mãe, porque não sofreram nenhuma alteração no seu material genético. Diferentemente da metáfase aqui. Quando eu chego na metáfase, observe que já ocorreu a crossover. Como ocorreu a crossover, esse material genético que está aqui agora não é mais idêntico ao da célula-mãe. Isso vocês precisam gravar. Esse material genético não é mais idêntico da célula-mãe. Por quê? Houve o recebimento de um outro fragmento de DNA. Outro fragmento, né, que causa uma alteração nesse material genético. Então, antes, eu tinha isso daqui, ó. Vou desenhar um só, na célula-mãe. Na célula-mãe eu tinha isso. Depois da prófase, eu passo a ter isso, ó. Tá vendo? O que acontece? Amarelo. Pessoal, estou trabalhando com cores para ver se facilita, tá? Aí eu tenho aqui o fragmento amarelo. Outro amarelo. Só que agora, devido a crossover, eu tenho essa região aqui em azul. Essa região aqui é uma nova informação genética. Tá? Então essa região, ficou um pouco embolado aqui, mas dá para entender. É uma nova informação genética. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Célula-mãe apresentava um cromossomo todo amarelo, tá? Só para termos de didática. Quando eu chego aqui, após ocorrer a crossover, né, que ocorreu lá na prófase, na subfase, paquítano, eu vou ter o quê? Uma região em azul, que foi a troca que ocorreu entre as cromátides não irmãs. Tá? Eu não representei o azul aqui não, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo aí, que o nosso tempo já está curto. Tá? E aí, aqui na metáfase,
Cristiano, a metáfase, então, ela é igual à metáfase da meiose? É semelhante. Por quê? Olha só. Agora, repare o seguinte. Nessa metáfase 1, eu não vou ter a separação de cromátides irmãs, mas eu vou ter a separação de cromossomos homólogos. Então, isso é extremamente importante. Deve estar aqui, ó. Os pares de cromossomos homólogos estão agora arranjados na placa metafísica, ou equatorial, com um cromossomo em cada par direcionado para cada polo. Ambos os das cromátides são ligados no glúteo, agora quero dar. Então vamos falar aqui, ó. Olha só. Aqui, deixa eu anotar aqui, eu botei. Aqui não há separação de mais irmã, mais a separação cromossomos homólogos. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos ver a próxima imagem. Repare que eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então aqui eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. E repare mais. Esse cromossomo aqui, deixa eu tentar apagar para ver se fica melhor. Não mudar muito não. Esse cromossomo aqui, ele é azul e apresenta uma pontinha vermelha. Esse daqui é vermelho com uma pontinha azul. O que são essas pontinhas com coloração diferente da sua maior estrutura? É a nova informação genética que ele recebeu durante a crossover. Então, ou permutação. Tá? É a troca. Então, você repare aqui, pessoal, que na anáfase, o que acontecia na anáfase lá da mitose? Era a separação, né, das cromátides irmãs. Aqui não. Na anáfase 1, eu tenho separação dos cromossomos homólogos, tá? Então, separação dos cromossomos homólogos. Eu vou ter que reescrever isso aqui, ó. Eu tenho separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então, ó, aproveita aqui, ó. Os homólogos se movem em direção a polos opostos, guiados pelas fibras do fuso. Então, separação dos cromossomos homólogos. Por que eu estou batendo essa tecla, pessoal? Porque é aqui que a banca tenta te confundir. Tá? Na anáfase 1 ocorre a separação das cromátides irmãs. Eu já vi que estão te cobrando isso. Tá? Então, toma cuidado com isso daqui. Então, vamos fechar aqui, ó. Comunicado importante era isso. Chegamos na telófase, tá? Telófase 1 aqui, ela segue normal, semelhante à mitose, tá bom? Então nós vamos ter o que, Cristiano? Reaparecimento, tá? Do nucleolo, é o giz, pessoal. Do nucleolo, tá? Nós vamos ter a divisão, né, desse citoplasma, tá? Então, isso daqui é muito semelhante ao que nós já tínhamos visto lá na mitose. Então, vamos seguir, porque agora é o seguinte. Essas células agora, elas vão ter que entrar numa nova divisão, que é a prófase 2. E agora, Cristiano, o que vai acontecer na prófase 2? A prófase 2 é semelhante
a mitose. Por quê? Agora eu vou ter as mesmas características aqui. Formação do fuso mitótico, início da formação do fuso mitótico, desaparecimento do núcleo. Lembrando que essas células aqui que vão entrar em divisão na meiose 2 são as células que vieram da meiose 1. Tá? Então aqui, ó, formou-se essas células aqui. Aí eu te pergunto, as células resultantes no final da telófase 1 são idênticas à célula-mãe? Não. Por quê? Devido a crossing over, tá? Não são idênticas. Então, essa célula aqui agora, ela tem que sofrer uma redução no número do seu material genético. Então, vamos seguir aqui, ó. Observe aqui o seguinte. Eu vou ter as mesmas características, tá? Então, eu vou falar do quê? Eu vou falar aqui da desaparecimento da carioteca, início da formação do fuso mitótico, desaparecimento do núcleo, tá? Condensação, início da condensação. Chegando na metáfase, o que vai acontecer agora aqui, pessoal? Na metáfase 1, eu tinha separação de cromossomos homólogos, tá? Na metáfase 2, eu vou ter separação de cromátides irmãs. Separação de cromátides irmãs. Mais um detalhe aí para você pegar, tá? E aí, características da metáfase, igual nós vimos anteriormente. Alinhamento na placa equatorial ou placa metafísica, formação do fuso mitótico, condensação máxima desses cromossomos, fuso mitótico já se formou. Então, ó, cada centríolo está em polos opostos da célula, a gente entra na anáfase. Tá? Então, a anáfase vai ser o quê? A separação das cromátides irmãs. Só uma observação aqui, pessoal. Quando eu coloquei metáfase, separação das cromátides irmãs, é a preparação, tá? Deixa eu botar isso aqui para não confundir vocês. Então, aqui eu vou botar preparação porque senão você pode confundir e achar, é na metáfase. Não, não é na metáfase que você separar, não, tá? Ser pensante. Na anáfase ocorre, então, a separação, tá, dessas cromátides irmãs. Então, observe aqui, ó. Separação. E a gente entra na telófase, tá? Quando a gente chega na telófase, então, o que nós vamos ter, Cristiano? Nós vamos ter aqui a formação de 4 células haploide, tá? Com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, aqui, ó, está um desenho esquemático. Replicação do material genético. Observe aqui, ó. Homólogos. Duplicou. Cada homólogo com a sua cromática irmã, tá? Houve o processo de crossover, tá? Que ele não mostrou aqui, mas aqui ele já representa, tá? E aí, aqui ele já representou a divisão, tá? A primeira divisão. Então, aqui a gente chega até aqui. Nós temos meiose 1, meiose 2. Então, ó, essa meiose 1 aqui, você observa que houve separação das cromátides irmãs, tá? Separação das cromátides irmãs. Quando eu chego na 2, desculpa, pessoal, estou olhando para cá e falando daqui. Na meiose 1, nós tivemos separação dos cromossomos homólogos, tá? Então, separação dos homólogos, tá vendo? Os homólogos. Quando eu chego na 2, eu tenho separação das cromátides irmãs, resultando em 4 células, o quê? Haploides. Tá? 4 células haploides. Tá?
4 células haploide aí. Então, esse daí é o processo de meiose, tá? Então, tem aqui o seguinte, lembrando, quando eu chego aqui, né, aqui já é a prófase, tá? Então, você tem lá prófase, metáfase, anáfase já ocorreu, anáfase que já ocorreu, tá bom? A partir da prófase, essas células aqui que são formadas, né, esse novo material genético, já não é mais idêntico da célula mãe. Tá? Aqui muito menos. Tá? Então, se aqui já não é, aqui também não vai ser. Tá? Então, a partir do momento que ocorre a crossovers lá na prófase, onde esses cromossomos, essas cromátides, né, eles trocam aí com com a sua cromátide irmã, os teus homólogos, né? Essa é irmã, né? Essa é irmã dessa. Para ocorrer a crossover, eu preciso que as cromátides não irmãs troquem cromossomo, troquem informação genética. Porque se for irmã, não tem variabilidade genética, porque a mesma informação que está aqui. Então, para você ver que recebe uma coloração diferente. Tá? Assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Tem uma listinha de exercícios lá no Class. Resolva aquela lista de exercícios. Qualquer dúvida, me procure, tá? Que eu vou estar respondendo lá para vocês. Espero que vocês tenham entendido e também tenham gostado da aula de hoje. Tá? Fiz passo a passo, com muita calma, tentando explicar todos os detalhes possíveis para que vocês possam arrebentar no vestibular de vocês. Lembrando que esse assunto aqui, ele é um assunto que ele aparece, assim, são poucas questões que aparecem, por exemplo, no Enem sobre esse assunto, te cobrando diretamente uma característica, mas é um assunto que para você continuar, para você conseguir resolver questões de evolução, tá, outras questões, você precisa ter um conhecimento prévio desse assunto. Tá? Então ele é um pré-requisito para a gente tratar, por exemplo, de diversidade de espécies. De onde vem essa diversidade? Como que Darwin, né, para a gente tratar sobre Darwin, tá, a gente precisa entender um pouco isso daqui. Beleza? Espero vocês na próxima aula, tá? No caso da Biomédia, a próxima aula é sábado. Então sábado estaremos aqui de novo. Tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre tecidos, beleza? Tchau, tchau, se cuidem, bons estudos.